Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de vídeos Aula do Guto. Nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre progressões. Para você ter acesso aos vídeos anteriores, na descrição do vídeo eu colocarei o link da playlist que contém todos os vídeos envolvendo o assunto progressões, ok? Muito bem, nós vamos falar agora sobre a soma dos n termos de uma PA. O que é isso? Nós vamos montar uma sequência, ou vamos ter uma sequência dada, que é uma PA, e nós vamos descobrir uma maneira simples de calcular a soma de todos os termos que estiverem nessa sequência, ok? Olha só, para isso eu vou contar rapidinho uma história que, se você quiser saber mais detalhes, você pode estudar um pouquinho história da matemática ou mesmo buscar uma referência aí na internet. O caso do Gauss, que é conhecido como o príncipe da matemática, era um menino prodígio. E a história diz o seguinte, mais ou menos isso, mas sem entrar muito em detalhes. Diz que o professor do Gauss, quando Gauss tinha lá por volta dos seus 8, 9 anos, estava a fim de manter os alunos dele ocupados na escola. E aí passou um exercício para os alunos que era o seguinte: olha, vocês vão somar de 1 até 100. E ele imaginou que os alunos fossem ficar por muito tempo ocupados fazendo esse cálculo, né? Porque, afinal de contas, somar 100 valores, ia somar 1 mais 2 mais 3, e aí, enfim, ele achou que os alunos iam ficar muito tempo gastando a sua capacidade mental cognitiva para resolver esse assunto, e aí o Gauss teve uma sacada. Qual que foi a grande sacada do Gauss? Ele escreveu assim de 1 até 100 duas vezes. Só que, obviamente, ele não deve ter escrito a sequência inteira, né? Mas diz que em 5 minutos ele conseguiu resolver o exercício, tá? E aí ele escreveu a mesma sequência de trás para frente. Então, de 1 até 100, de 100 até 1. E aí ele percebeu o seguinte, que se ele somasse essa sequência duas vezes, olha só, 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99 dá 101, 3 mais 98 dá 101, 4 mais 97 dá 101, 5 mais 96 dá 101 e por aí vai até chegar 99 mais 2 dá 101, 100 mais 1 dá 101. Ou seja, se escrever os números de 1 até 100, isso é uma PA, correto? Uma PA de razão 1. E de 100 até 1, ou seja, essa PA em ordem decrescente. Somar essas duas sequências, a gente tem 100 parcelas, porque nós estamos somando de 1 até 100 duas vezes, nós temos então 100 parcelas, e as 100 parcelas são iguais a 101. Agora nós vamos usar um pouquinho de álgebra então. Então, somou a sequência S mais S dá 2S. E 101 100 vezes, ou seja, o dobro dessa soma que no caso Gauss lá tinha para fazer, né, que era somar de 1 até 100, o valor dobrado dessa soma era 101 vezes 100. Porém, como quer achar apenas o valor da soma, o valor de S, é só dividir. Multiplicar aqui 101 vezes 100 dá 10.100, dividindo isso por 2, a soma 5.050. Tá vendo? Olha só. Ao invés de escrever 1 mais 2 mais 3 e armando as operações e somando, o Gauss teve essa grande sacada aqui de escrever a sequência do início para o fim, do fim para o início, somar, percebeu aí uma série de padrões matemáticos e em poucos minutos esse menino tão inteligente foi lá, mostrou o resultado para o professor, que deve ter ficado impressionado e, segundo a história conta, investiu bastante no Gauss aí, bem novinho ele já estava estudando aritmética, com o apoio e o incentivo desse professor. Bom, por que eu contei esse caso do Gauss? Porque para a gente falar da soma dos termos de uma PA qualquer, esse exemplo vai ser muito útil para a gente, porque a gente vai deduzir a fórmula. É uma fórmula simples, mas ao invés de a gente simplesmente memorizar, eu passar essa fórmula para vocês e a gente já fazer exercício, a gente vai deduzir essa fórmula usando esse raciocínio do Gauss. Então vamos lá. Eu quero somar os n termos dessa PA, que vai de A1 até a n. Aí aqui eu vou usar uma propriedade que nós vimos nos vídeos anteriores
tem um vídeo. Já falei com vocês, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, o link para a playlist em que vocês podem acessar a todos os vídeos sobre esse assunto. Mas enfim, voltando ao vídeo. Em um dos vídeos anteriores que fala sobre propriedades de PA, nós vimos que se eu somar dois termos equidistantes dos extremos, o valor da soma desses termos numa PA é sempre o mesmo. Ou seja, se eu somo o primeiro termo com o último, é a mesma coisa de eu somar o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e por aí vai. Então, olha só, eu vou escrever essa soma de novo, é a mesma soma, só que agora eu vou escrever do último para o primeiro. Aqui eu escrevi do primeiro para o último, agora do último para o primeiro. De acordo com essa propriedade que a gente viu nos vídeos anteriores, olha o que acontece. Se eu somar, então, o primeiro com o último, vai ser o mesmo valor do segundo com o penúltimo e por aí vai, até somar o último com o primeiro. Então, no primeiro membro aqui, Sn mais Sn dá 2Sn, e todas essas parcelas aqui, se eu somar primeiro com o último, segundo com o antepenúltimo e por aí vai, até chegar ao enésimo termo mais o primeiro, todas essas parcelas, e aí são n parcelas, porque eu tenho n termos, essas n parcelas são todas iguais a A1 mais AN. Então, simplificando, 2Sn é igual a A1 mais AN, n vezes, porque são n parcelas. Como eu quero o valor de Sn, eu passo 2 dividindo. Então, olha só, essa fórmula aqui, Sn é igual a A1 mais AN vezes n sobre 2, é a fórmula da soma dos n termos de uma PA. Se você reparar bem, qual que é a única coisa que a gente precisa saber quando a gente quer calcular a soma de n termos de uma PA? Eu preciso saber qual que é o primeiro termo que eu vou somar, o último termo que eu vou somar e quantos termos que são desse primeiro até o último. Só isso. E o que significa, então, cada um desses termos aqui? Alguns já até falei, né? A1 é o primeiro termo, a n seria o enésimo termo, ou o último termo que eu quero somar. N, número de termos que eu estou somando. E Sn é o valor da soma desses n termos. Ok? Vamos ver, então, um exemplo. Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. 4, 7, 10, 13. É uma PA crescente de razão 3, mas se você reparar bem, se você lembrar, na fórmula da soma da PA não tem razão, não aparece a razão, tá bom? Então, a razão aqui ela é irrelevante. Mas como eu quero somar os 10 primeiros termos, eu posso listar esses termos e somando de cabeça, ou eu posso, então, usar o raciocínio de PA. Como eu quero, para calcular a soma, eu preciso do primeiro e do décimo termo, e aqui eu não tenho décimo termo, eu vou usar aquela fórmula do termo geral para achar qual é o décimo termo. Então, a fórmula do termo geral, lembrando, é igual a essa aqui, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Como eu quero achar o A10 vai ser A1, que é 4, mais n menos 1, o n é 10, então n menos 1, 9, vezes a razão, que é 3. Então, o A10 é 31. 9 vezes 3, 27, mais 4, 31. Beleza, agora a gente vai usar a fórmula da soma. Quero somar os 10 termos, então, S10 vai ser igual a A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Lembra o n? 10, quantos termos eu quero somar? O AN é o último termo dessa sequência, e A1, da sequência que eu estou somando, e A1, primeiro termo. Agora é só a gente substituir. Quem é A1? 4. Quem é A10? 31. E aqui eu já dividi o 10 por 2, por isso ficou 5. Olha, 4 mais 31 dá 35. 35 vezes 5, 175. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência é igual a 175. Mais uma vez, você pode falar, mas eu poderia muito bem listar esses elementos e somar de cabeça. Ok, concordo plenamente. Eu usei um exemplo numericamente falando simples, mas se a gente tem uma PA com termos fracionários, que a razão às vezes não é assim tão fácil, a fórmula ela pode ser útil nesses casos.
mais útil do que nesse aqui, nesse exemplo que eu usei para explicar. Beleza? A fórmula sempre vale. Muito bem, então é isso aí. Eu vou deixar um exercício com você, agora é a sua vez. Determina a soma dos 25 primeiros termos da PA. Ah, tá vendo? Você vai listar os 25 termos e vai somar os 25 termos. Melhor você usar aí as fórmulas do termo geral para achar o 25º termo e depois usar a fórmula da soma. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo o link em que você pode acessar a resolução do exercício. Já já eu vou fazer isso. Enquanto isso, você pode deixar os seus comentários com a sua resposta e discutir com as outras pessoas que assistem esse vídeo qual é o valor dessa soma, ok? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você clicar nessa região mais à esquerda da tela, você se inscreverá em nosso canal e receberá todas as atualizações. Aqui o endereço de algumas redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E olha aqui embaixo o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!